Olá, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está me assistindo. Tá meio esquisito a câmera, né? Porque eu deixei ela de cabeça pra baixo aqui no seu celular, né? Então, tipo, a câmera tá num ângulo esquisito. Mas agora tá melhor, né? E basicamente é o seguinte, eu queria falar sobre esse assunto, porque eu acabei de gravar um vídeo a respeito de toda aquela discussão do whitewashing e tal, que eu achei interessante. E já que eu entrei nesses assuntos musicais, eu queria comentar mais sobre. E como eu sempre falo, assim, você vê algum palhaço assim, mas ninguém pediu. Foda-se. Como se a pessoa precisasse de alguém pedir pra ela dar alguma opinião sobre alguma coisa. Tipo, se fosse assim, a gente não ia falar nada, a gente ia ficar quieto o dia inteiro. Então, assim, parar com isso, né? Mas basicamente eu queria fazer esse assunto aqui, né? Porque há anos e anos e anos que eu sempre tenho interesse sobre isso. Quer dizer, também não é tanto assim, uns 4 anos, assim, desde 2019. Que é a respeito de toda a questão ali do núcleo de composições ali dos Beatles, né, e tal. E como aquilo ali era um negócio bem desigual ali, se você fizer uma análise assim. Uma análise simples, né, em questão de autores e de como eles deixavam ali os seus membros ali extraírem das suas ideias assim e lançarem realmente como músicas dos Beatles. E essa discussão que existe muito grande a respeito de como o John e o Paul eles inibiam bastante o George Harrison, né? Não é à toa que um negócio que falar mais pra frente, né? Mas os caras inibiam tanto o maluco que logo depois que a banda acabou, o George Harrison lançou um álbum triplo. Pra você ter noção, assim, de como era o negócio ali, né? Como era a democracia ali, né? E começando de tudo, né? Desde o início. No início ali, principalmente na fase de Hamburgo ali, e mesmo na fase do The Quarrymen, assim, até ali 64, né? No auge da bitomania, assim, que é aquele fenômeno histérico, assim, mas eu não quero falar sobre isso, sim, porque gera muita dor de cabeça. Até ali 65, fase do Help, assim, o Joy Harrison era apenas o guitarrista. Ele não era nada mais do que isso, e às vezes cantava uma música ou outra. Por exemplo, no Please Please Me, ele canta Chains, né? E se eu não me engano, Do You Want to Know a Secret? Eu acho que é essa, né? As duas composições não são dele, né? As duas composições são covers, que basicamente o John e o Paul falaram, George, canta aí. E daí eles deram pra ele, ele cantou. A mesma coisa com o Ringo, né? Muitas vezes, e Boys, se eu não me engano, não foi composta por eles. Ou foi composta por eles? Não, não, eu acho que Boys era um cover, enfim, não sei, né? Eu tô até desviando do assunto do vídeo. Mas enfim, até ali 65, até a fase do Help, por mais que o George Harrison tivesse suas composições, vamos ver, até o Help, ele tinha Don't Bother Me, do If The Beatles. No A Hard Day's Night, por incrível que pareça, ele não teve alguma canção dele nesse disco, né? Basicamente um disco de John Lennon e Paul McCartney, ele inteiro, sem cover nenhum, primeiro disco dos Beatles sem cover. Iria ter uma música do George nesse disco, só que foi barrada, né? You Know What To Do, que existe por aí pro YouTube, você pode procurar. É uma música bem mediana, eu não gosto muito não. Mas tipo, depois teve o Beatles for Sale, né? Que mais uma vez o George ali, ele fez um cover, né? Everybody's Trying to Be My Baby, do Carl Perkins. Eu não sei de quem que era Chains e Do You Want to Know a Secret, sinceramente. Eu também, eu acho que eu tenho que dar uma pesquisada melhor sobre. Desculpa também ofegante, tá? Que eu tô falando um monte de coisa assim em pouco tempo. Deixa eu dar uma respirada. Mas enfim. Aí a partir de. O que eu percebo? Logicamente teve I Need You e You Like Me Too Much, né? No Help. Eu não gosto de You Like Me Too Much, é uma música muito fraca. Mas I Need You é uma balada muito bonita, assim, que o George escreveu ali, né? Talvez pra Pat Boyd, né? Não sei. Quer dizer, provavelmente, né? Eles estavam juntos na época. E daí, a partir do Rubber Soul, eu percebo que o George ele passou a ter uma importância maior ali. Não sei, pode não parecer, mas eu acho que isso principalmente consta ali no Revolver, né? Mas ali no Rubber Soul ele tinha Think For Yourself, que eu adoro demais. É uma das melhores músicas. Citar uma música só, que é a melhor do Rubber Soul, pra mim é difícil, porque eu gosto do álbum inteiro. Então, assim, é uma das melhores músicas do Rubber Soul. Eu acho até melhor que If I Needed Someone. Eu gosto muito de If I Needed Someone, mas eu adoro completamente Think For Yourself. Não só a composição, mas a letra, né? Eu acho que ela representa bastante, me representa bastante. Falei que nem um progressista, me representa demais, mas enfim, é verdade, né? Aí a partir, eu não vou ficar enrolando porque tá quase 5 minutos de vídeo, né? E basicamente a partir do Revolver, ele teve três composições. Primeiro disco dos Beatles que ele teve três letras, três composições.
I Want to Tell You, que eu adoro completamente, Taxman, que eu gosto muito, e I Love You Too, que é uma música meio... ok, não tem nada a ver com o negócio da cultura indiana, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra. Eu acho até essa música muito bonita, Love You Too. Mas eu gosto muito de Taxman e I Want to Tell You também. Pra mim são grandes pontos altos ali do Revolver. Junto com Dr. Robert e também junto com Eleanor Rigby e Got to Get You Into My Life. Ah, logicamente X7 também. E ali, a partir do Revolver, você percebe que tem um crescimento significativo do George como compositor ali dentro dos Beatles. Ele não era mais só o guitarrista, ele teve 3 composições ali e ele participou bastante, né? Se eu não me engano, o contrabaixo em X7 é o George que toca, né? Apesar de que o solo de Taxman foi feito pelo Paul, não pelo Paul McCartney, né? E não pelo George Harrison. Mas enfim, ali deu pra perceber um crescimento maior. Crescimento maior é ótimo, né? Ali deu pra perceber que ele aumentou de cargo ali na banda, né? O que não deu pra ver no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Porque foi basicamente um disco ali... É um disco de Paul McCartney com participação especial de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. A participação do George Harrison nesse disco é ridícula. Quer dizer, With You Without é uma música maravilhosa, mas tipo, só uma música do George. O cara tava compondo pra caralho, assim. Mas aí o Paul foi lá, não. Eu não quero a sua música aqui. Tem que ser um disco de Paul McCartney. Porém, dos Beatles, né? Então, tipo, eu gosto muito de With You Without You, só que... apenas uma música do George... né? Devia ter mais, devia ter 13, assim como o Revolver. E ali já deu pra perceber que foi ruindo, né? Todo aquele relacionamento saudável ali entre os 4 Beatles, né? Mas isso é outra história. Mas deu pra perceber que no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que você percebe que o George Harrison tava sendo bem... É limado ou linado? Limado? Ele tava sendo excluído. Em questão de composição ali, ele tava sendo jogado de lado. E até mesmo pelo John Lennon, né? Porque depois do John Lennon, em 1969, ele brigou com o Paul, né? Porque você não tá dando música suficiente, não tá dando espaço suficiente pro George. Mas em grande parte das músicas do George, quem tava fazendo parte ali junto com ele era o Paul. Onde é que tava o John? Em Taxman, pra você ter noção, quem que faz o backing vocal ali, o John Lennon faz apenas o backing vocal. Ele não toca nada, ele não toca guitarra, ele não toca baixo, não toca nada. Quem tá ali junto com o George é o Paul. A mesma coisa em While My Guitar Gently Weeps, em Here Comes the Sun, em Something. Quem tava junto sempre com o George era o Paul. Mas enfim, é outra história, né? Até meio contraditório, né? Eu dizer que os caras limavam ele e aí dizer, não, porque ele fazia parte. Mas enfim. Aí passou a ter uma participação maior ali no álbum branco, mas por favor, né? O álbum duplo. Seria muita sacanagem se tivesse só uma música do George no álbum duplo. Aí, logicamente, tem o I'm a Guitar Gently Weeps, tem Long, 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 que eu acho sensacional, assim, uma das melhores dessas músicas do George no álbum branco. Tem Savoy Truffle, que é uma música bonitinha, mas... né? E tem Pigs, que eu acho a música... o cara tava muito chapado de droga, né? Mas enfim... Tipo, aí depois, logicamente, o cara cresceu pra caramba ali com... teve as músicas de trilha sonora do Yellow Submarine, mas eu acho essas músicas fracas, então não vou comentar sobre elas. Que puta consideração pelo cara, né? Only Another Song e It's All Too Much. Mas principalmente no Abbey Road, que ele arrasou completamente, né? O cara compôs Something e Here Comes the Sun. Só 2 músicas num álbum de 17. Num álbum delicioso de 17 faixas maravilhosas, tanto do John quanto do Paul, do George, até do Ringo, né? Octopus's Garden é boa. O cara fez 2 músicas e as 2 músicas foram as mais icônicas do álbum. Claramente junto com o Come Together, né? Talvez ali com o medley final, né? Ali composto majoritariamente pelo Paul ali, né? The End. Carry That Way. Não, Golden Slumbers, Carry That Way, The End. Enfim, né? Tá bem esquisito esse ângulo, puta merda. Mas enfim, deu pra perceber ali que eles estavam limando bastante o George. Principalmente o John e o Paul. Até mesmo o John, que gostava de defender o George muitas vezes ali. O John tava meio cagando pras músicas do George, né? E o Paul, por mais que participasse muitas vezes ali, ele não dava oportunidade suficiente pro George. Porque tinha que ser uma democracia. Eu sei que tem gente que vai falar, mas que chatice, o George era um bosta.
Primeiro que eu adoro o George completamente como instrumentista, assim como compositor. Assim como eu gosto muito do Paul. E eu não tenho uma simpatia tão grande pelo John como compositor quanto eu tenho pelo Paul e pelo George. Por mais que eu goste de muitas composições do John e eu achei elas geniais. Mas é outra história. Deixa eu respirar que eu falei demais. E basicamente deu pra ver que não existia democracia nenhuma ali. Uma banda de 4 pessoas ali era muito talento, sabe, pra apenas uma banda. Eu vi essa frase em outro lugar, então essa frase não é minha, tá? Então eu não vou dar uma de que essa frase é minha, porque não é. Mas basicamente, isso, como eu falei no início do vídeo, isso ficou nítido quando em 1970, depois do lançamento do Let It Be, que foi gravado na verdade ali em 69, em janeiro de 69, porém, né, um detalhe assim, né, que em janeiro de 70, o Paul, o George e o Ringo, eles fizeram alguns overdubs ali em Let It Be e o George regravou o solo de Let It Be, né. E eles gravaram I'm Mine, mas enfim, é outra história, nem sei porque que eu envolvi isso aqui. Ah, logicamente tem I'm Mine For You Blue no Let It Be do George também, né. Eu acho essas duas músicas sensacionais, principalmente I'm Mine, que é maravilhosa. Pra mim, no mesmo nível de Something e I Want to Tell You, With You, Without You e tal. Isso ficou bem nítido quando ali em 1970, logo depois do Let It Be, depois do McCartney, do Paul McCartney, logicamente, depois dos discos do Ringo, quer dizer, bem depois, ali em novembro de 70, o cara lançou um álbum triplo, All Things Must Pass, que pra mim é um álbum sensacional. Pra mim só tem musicaço, sim, Art of Dying, All Things Must Pass, a música em si, né? Isn't It a Pity, Beware of Darkness, que talvez seja a minha música favorita do George de todos os tempos, assim, a música mais bonita do All Things Must Pass, pelo menos na minha opinião. Quer dizer, um álbum foda, né? E há muita discussão, né? Porque o lado 3 do disco é basicamente, são jam sessions ali, né? Pra quem não sabe, jam session é quase a mesma coisa que eu fiz alguns dias atrás, quando eu lancei aquela jam session de Behind Blue Eyes. É quase a mesma coisa. Só que pelo menos no caso dele é profissional e no meu é uma bosta. Enfim, né? Mentira, não pode se auto-sabotar tanto assim, né? E depois ele seguiu a carreira solo dele, né? Living the Material World, Dark Horse, Extra Texture, 33 and a Third, que eu até errei o nome desse disco uns dias atrás. E o meu disco favorito da carreira solo dele, que é logicamente o George Harrison de 79, né? Depois teve o Somewhere in England, Gone Tropo. Eu tô pulando um monte de coisa, né? Mas enfim. Pra você ver que o cara, por mais que ele tivesse os seus altos e baixos, assim, tem músicas do George, assim, na carreira solo dele que puta merda. Principalmente ali no Gone Tropo, assim, é um negócio assim, no Gone Tropo de 82. É um negócio assim, puta, o cara tava se auto-sabotando, assim, nível insano, de verdade, assim. Mas, em compensação, eu amo muitas músicas do Live in the Material World, The Light That Has Lighted the World, Don't Let Me Wait Too Long, né? Quais outras que tinham também? A própria Sumi Suyu Blues também, né? Live in the Material World. Então, isso fica bem nítido, né? Quando você vê que o cara era um compositor ali, em certo ponto, em certo grau, no final da década de 60, ali em 69, 70. Ele era um compositor, talvez, tão bom, quer dizer, era um compositor tão bom quanto o Lennon e McCartney, né? Enquanto o Lennon e McCartney não estavam compondo coisas muito boas, não, né? É só você ver, por exemplo, no próprio Abbey Road. Todas as músicas são maravilhosas, mas tem músicas que se destacam menos. Maxwell Silverhammer é uma música bonitinha, mas tipo, é um dos pontos ali do Paul que eu falo. É a mesma coisa ali do John com Sun King, tá? Então assim, o George, em muitos momentos ali, ele tava superando os próprios Beatles. Quer dizer, nossa, buguei agora. Ele tava superando o próprio John e Paul. E eu acho que isso fica bem nítido no álbum branco também. O que o Paul trouxe? O Paul trouxe o Wild Honey Pie, a própria Honey Pie, que são músicas boas e tal, mas o George veio com Why My Guitar Gently Weeps. Então assim, em muitos momentos ali ele mostrava, ele dava lapsos, eu não sei, eu tô falando um monte de palavra que na verdade eu não sei. No caso, palavras complicadas em português, né, mas enfim. Ele dava muitos sinais ali de que ele podia render muito como compositor. A própria Isn't It a Pity, né? Mas enfim, né? Tá acabando o tempo do vídeo e é isso aí. Eu gostei muito de gravar porque eu gosto desses assuntos.